Boa noite. Não, esse boa noite está muito fraco. Vou repetir. Boa noite. Agora sim. Hora de acordar, né? Meus amados, com muita alegria e satisfação que essa oportunidade que Deus me deu. É engraçado porque há 1 ano e meio atrás eu estava numa igreja pentecostal e agora estou fazendo uma palestra numa igreja presbiteriana. E isso aconteceu tudo no período de 1 ano. Toda essa mudança para mim. Deus às vezes age de uma forma... Na verdade ele age de uma forma a qual a gente não entende, né? Por isso que a oração nos ajuda a compreender. Estou muito feliz pela essa comunhão. Como o salmista diz, como é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão, né? Eu não troco esse momento aqui por nada nesse mundo. Nós vamos dar início à nossa palestra. O tema já foi falado, é reforma e avivamento. A gente está fazendo uma série de palestras com esse tema, porque esse ano a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. Então, a Igreja de São Joaquim, juntamente com a Igreja de Orlândia, resolveu fazer essa minissérie como uma... Como é que eu posso dizer? Como uma comemoração, correto? O primeiro tema foi dado pelo nosso irmão Isael, correlacionando a reforma e o avivamento. Em seguida, o nosso querido reverendo Alexei nos presenteou lá com a palavra com o tema Sola Escritura. Seguido depois o nosso reverendo Francisco de São Joaquim com o tema Vida Devocional. E agora eu fiquei com um tema a qual nem sequer artigo direito tinha. Eles deixaram esse tema para mim, olha que legal. Né? O meu tema é Ecclesia Reformata Semper Reformata. Alguém já ouviu falar? Ninguém, né? Pois é, mas a gente vai entender hoje o que é essa expressão, o porquê dela. Correto? Antes de eu começar, eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Nós sabemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. O Senhor é soberano. O Senhor, Pai, é o nosso bom pastor e que não nos deixa faltar nada. Eu venho a Ti, Senhor, humildemente pedir para que o Senhor use o Teu servo como um instrumento para proclamar, para edificar o Seu povo com a Sua Santa Escritura. Que não saia nenhuma palavra torpe de minha boca, mas que o Senhor, Pai, fale, mas que o Senhor me use como instrumento, que o Espírito Santo fale através de mim. É em nome do Senhor Jesus que eu agradeço. Amém. Amados, essa foto aqui eu coloquei, é o símbolo de Dort. Bom, para começar, eu preciso primeiro falar o que era o símbolo de Dort. O símbolo de Dort foi uma reunião internacional realizada na Igreja Reformada Holandesa. O intuito era debater as controvérsias do arminianismo, que estavam começando a se propagar naquele começo. Então se instituiu essa reunião para debater sobre esses 5 artigos arminianos que estavam surgindo na época, que ia contra a doutrina reformada. Então, os reformados se sentiram ameaçados, então resolveram fazer essa reunião, a qual deu o nome de Sínodo de Dort, para poder debater essas controvérsias aí que estavam surgindo no meio deles. Né? A primeira reunião ocorreu em 1618, dando fechamento em 1619. O que é interessante é que ocorreu 154 reuniões. Imagina só, durante um período de 1 ano, você se reunir 154 vezes para discutir sobre o mesmo assunto. Imagina, você se reunir 154 vezes para discutir e debater sobre o mesmo assunto. Realmente eram homens piedosos que estavam preocupados com a palavra de Deus e aonde ela e como acabaria se caso aqueles 5 artigos se propagassem para dentro da igreja reformada.
naquela mesma reunião, então se estabeleceu os cânones de Dort, que hoje é conhecido pela gente como os 5 pontos do calvinismo. Vou citar para vocês, porque tem pessoas aqui que talvez não conhecem. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz e perseverança dos santos. Foram esses os 5 pontos a qual a Igreja Reformada holandesa naquela época, o símbolo de Dort, constituiu para poder debater os 5 pontos do arminianismo, que é tudo contra esses 5 pontos a quais eles instituíram. Então, basicamente, está aí uma foto do símbolo de Dort, a reunião. Então, basicamente, o símbolo de Dort foi isso, foi uma reunião instituída para poder debater as controvérsias da propagação dos 5 pontos do arminianismo. Deu para entender até aí? Bem. Mas a pergunta qual que é a relação deste homem chamado Gisberto Voetius com o símbolo de Dort? Qual que é a relação que ele tem com o símbolo de Dort? A gente vai entender agora. É claro que eu não decorei a sua biografia, então eu vou ler para vocês. Bom, o Gilbertus Voetius, ele nasceu em Heusden, na Holanda, em 1589. Ele estudou teologia em Leiden e atuou como professor na Universidade de Utrecht, ensinando línguas semíticas. Ele casou-se com Deliana Van, com quem teve 10 filhos. Realmente, ele seguiu realmente a ordenança de Deus em Gênesis, multiplicar e frutificar. Com certeza, porque para ter 10 filhos, o homem era muito dedicado ao Senhor. E Voetius foi considerado em sua época, por seus conhecidos, como um homem piedoso e altamente preocupado com missões. Ele estudava muito missiologia. Na verdade, o foco de Gilberto Voetius era missões. Mas ocorre um fato interessante, é que Voetius, ele foi um dos delegados que participou, em 1618, da reunião de símbolo de Dort. Ou seja, Voetius estava nessa reunião que aconteceu. Ele estava presente. Ele foi um dos que debateu sobre os 5 artigos do arminianismo. Ele estava lá. E naquele momento ele ficou extremamente perplexo com o que foi apresentado para ele. É como se ele pudesse ver o futuro da igreja reformada se aquilo não fosse debatido. Então foi quando aquele texto, com os 5 artigos exposto para ele, ele se levantou e declarou essa expressão, Ecclesia Reformata Semper Reformata. Traduzindo, igreja reformada está sempre se reformando. E eu quero tratar sobre 3 tópicos. 3 tópicos em relação a essa expressão. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que essa expressão, Ecclesia Reformata Semper Reformata, infelizmente, ao decorrer dos séculos, ela foi ficando esquecida e sendo apagada. Mas sempre tem um determinado grupo que resolve pegar determinada coisa e interpretar de uma maneira totalmente diferente. E foi isso que aconteceu. Nos Estados Unidos, há algumas igrejas que tomaram essa expressão, igreja reformada sempre se reformando, como pressuposto para poder criar uma doutrina. Então, qual que é essa doutrina que eles criou a partir dessa expressão? O seguinte, eles entendem que se a igreja reformada está sempre se reformando, então ela tem que estar sempre se moldando ao contexto em que ela vive. Entendeu? Então, se o contexto que ela vive aceita casamento gay, ela acha que tem que se moldar a isso. Porque a igreja reformada está sempre se reformando. Mas é claro que Gilberto Voetius não foi isso que ele quis dizer. É óbvio que não. Então a gente vai entender a partir desses 3 pontos a qual eu elaborei para a gente poder tratar aí sobre essa expressão. Correto? Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a conservação do culto a Deus. Deixa eu pôr a imagem aqui. Não é essa. Tá. Mas deixa aquela lá, não tem problema.
Então, o primeiro aspecto que eu quero tratar é sobre a conservação do culto, quer dizer, o primeiro tópico. Abra sua Bíblia aí comigo, em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. É conhecido por muitos aí. Todos acharam? Nós leremos do versículo 1 até o versículo 4 de Êxodo 20. Vamos ler responsivamente. Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos leem os pares. Então, falou Deus todas estas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. É a partir desse ponto que a gente vai tratar sobre a conservação do culto. Muitas pessoas acreditam que o Velho Testamento não dá base para podermos tirar, como que eu posso dizer? As pessoas acham que o Velho Testamento não dá para se tirar boas lições sobre culto. Mas isso, na verdade, é muito errôneo, porque o Velho Testamento tem muitos a nos ensinar sobre matéria de culto. Meus irmãos, se vocês observar aqui no versículo 1, Deus diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus. Se você observar frequentemente no Velho Testamento, a palavra Senhor é atribuída como um nome a Deus. Constantemente a palavra Senhor é atribuída como um nome a Deus. Por quê? Por que que Deus se apresenta para a nação de Israel como Senhor? Porque naquela época existiam várias outras nações pagãs que também tinham seus deuses como o nome de Deus. Então, para que houvesse essa diferença, Deus então se apresenta à nação de Israel, pede para que Israel o chame de o Senhor. Só que o que eu quero dar muita ênfase aqui é que no começo do versículo 2, Deus diz assim: eu sou o Senhor. E isso aponta para a soberania de Deus, para a sua autoexistência, para a sua eternidade. Ou seja, Deus está querendo dizer o seguinte: eu sou o Criador dos céus e da terra. Tudo que nela contém se subsistem por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a salvação, eu sou a porta. Então, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Nós temos que parar com a famosa barganha com Deus. Eu te adoro, mas você me faz uma troca comigo. Eu o adoro, mas em troca eu quero bênçãos materiais, eu quero um emprego e etc. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida, e não pelo que Ele pode nos oferecer. Devemos adorar a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus. Esse é o motivo a qual você vai na casa de Deus para adorá-lo. Porque Ele é Deus. Não existe outro motivo maior para isso. Ele é o seu Criador. E agora na nova aliança Ele é o seu Pai. Então você deve adorar a Deus pelo que Ele é. Um Deus soberano, um Deus bondoso. Continuando, se vocês observarem aí, ainda continuando no versículo 2, Deus diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, isso reflete na forma de adorarmos ao Senhor. Nós não podemos cair no mesmo engano que o povo de Israel caiu no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, o povo de Israel estava oferecendo um culto relaxado a Deus, sem fidelidade nenhuma, não estavam seguindo os padrões instituídos por Deus.
Eles estavam oferecendo um culto segundo a sua criatividade. Quem regula o culto é Deus, não você. Quem dá as ordenanças de como será o culto é Deus. Não o homem, não o pastor, mas sim a palavra de Deus. É ela quem regula o culto. Como será o culto? Então, quando você vier prestar culto a Deus, saiba que a forma de você prestar esse culto é com ações de graças. É por gratidão. É por gratidão que você vem adorá-lo. Paulo sempre nos incentivou. Tudo que nós formos fazer, sempre com ações de graças. Embora a gente não tenha sido liberto de uma escravidão física, nós fomos libertos de uma prisão espiritual, que julgo eu ser pior ainda, que era a escravidão do pecado e da morte. E através do sangue de Jesus Cristo, Deus nos restaura, nos liberta. Como não ser grato a isso? Olha só, eu não tenho nada contra pedidos. Não tenho nada contra petições. Você pode pedir, até o Jesus Cristo nos incentiva a fazer isso. O meu problema é quando o seu único propósito em relação a Deus seja somente pedir. Esse é o problema. Você pode pedir. Esse só não pode ser o seu único motivo a qual você vai ao culto. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você vai cultuar a Deus, você o cultua por gratidão. Todas as outras coisas são complementos. A Deus é sempre a gratidão. Até aí, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui. Amados, continuando aqui na palavra do Senhor, no versículo 3 e 4, ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Fazia pouco tempo que o povo de Israel havia regressado na terra do Egito. E no Egito a idolatria era muito forte. Era uma nação onde a idolatria era muito grande. E qual era a forma que eles idolatravam? Eles faziam monumentos, estátuas, faziam esculturas para adorar seus deuses. Eles precisavam ter algo a qual eles se apegassem. Eles precisavam ver o seu Deus. Eles precisavam tocar o seu Deus. E a raiva que eles tinham do povo de Israel, porque Israel era totalmente o contrário. Eles adoravam Deus que era invisível. Esse era um dos fatores a quais as nações odiavam a nação de Israel. E o pecado da idolatria, ela traz consequências muito graves. Se você observar, nesse próprio livro aqui de Êxodo, no capítulo 32, é o relato do bezerro de ouro. Cerca de 3.000 homens mortos por causa da idolatria. E na igreja do século XXI, isso aí, infelizmente, não mudou. Ela continua forte ainda. Forte. Como é que ela continua forte? Porque o antropocentrismo tem tomado conta da igreja nos dias atuais. Cristo tem sido colocado no canto e o homem tem se apropriado do centro. Cristo tem sido um zero à esquerda e o homem tem sido o centro de tudo. O centro das atenções é o homem que estão adorando, é o homem que estão dando louvores. E o problema disso tudo é que as pessoas nem sequer percebem. Às vezes até muito de nós somos participativos com isso, sem ao menos nem perceber. É por isso que eu sou muito contra homenagens, campanhas, louvorzão. Por isso que eu sou muito contra tudo isso. Porque, querendo ou não, o centro disso
o propósito disso não é glorificar a Deus, mas sim ao homem. Porque fulano cura, porque ciclano cura. Me desculpe, irmãos, mas o propósito não é para exaltar o nome de Deus. Isso é a última coisa que eles querem fazer. Jesus Cristo, Deus, tem que ser falado no começo, no meio e no fim. O culto todo, do começo ao fim, pertence somente a Jesus Cristo. Deus tem que ser o único adorado no culto. Só Deus pode ser adorado no culto, mais ninguém. E uma das coisas que a Reforma Protestante trouxe de volta foi o culto verdadeiro a Deus, seguido da igreja primitiva. Então, é dever nosso conservar isso. Nós temos que conservar o culto a Deus. Ele tem que ser conservado. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é. A forma de adorarmos a Ele é por gratidão. E só Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Amém? Bom, vamos passar para o segundo tópico que eu quero tratar. Amados, eu quero pedir para que vocês abram sua Bíblia. Vamos mudar um pouquinho a direção aí. A gente estava no velho, agora vamos para o novo. Judas, a carta de Judas, capítulo 1, do verso 1 ao 4. A gente fala verso na carta de Judas, porque a carta de Judas não tem capítulo, né? Quando eu comecei a querer falar sobre a doutrina baseada na carta de Judas, eu realmente fiquei um pouco preocupado. É uma carta muito complexa e que não é qualquer um que faz isso, não que eu esteja me exaltando, mas é porque realmente é uma carta muito complicada. Mas eu fiquei despreocupado porque assim que eu cheguei, eu perguntei para o reverendo Aledsey se é esse pilar onde eles queimam os hereges. Ele falou assim que não. Então eu fiquei tranquilo. Só por enquanto, né? Passamos a ler então, do verso 1 ao verso 4. Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos leem os pares. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados, hoje em dia, as pessoas têm interpretado a doutrina de uma maneira muito errônea. As pessoas acham que Bíblia é uma coisa e que a doutrina é outra coisa completamente diferente. Mas a gente sabe muito bem que isso não é verdade. Eles acham que a doutrina são as regras da igreja e que a Bíblia é outra coisa completamente distinta disso tudo. Mas nós sabemos que a doutrina, ela faz parte da Bíblia Sagrada. Então, a gente vai entender sobre isso agora. Esse Judas aqui era considerado o meio-irmão de Jesus. Por que nós falamos assim, meio-irmão?
Porque a gente sabe que Jesus Cristo, ele não foi fruto de uma relação entre Maria e José, mas sim ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então é por isso que a gente considera esse Judas aqui como meu irmão de Jesus, e não como o irmão de Jesus. E ele evangelizou muito na Síria, na Armênia, mas o evangelismo dele foi muito presente na Pérsia. E relatos dizem que ele era um homem muito firme em suas palavras. A convicção de que isso é verdade é o fato da própria carta dele em si, uma exortação bem ferrenha para o povo de Deus. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção aí é no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O primeiro aspecto está aqui, no verso 1. Quando Judas fala os chamados. Meus irmãos, a gente tem um problema a gente tem uma tendência muito forte em sempre achar que a responsabilidade de batalhar pela fé é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do presbítero, das autoridades eclesiásticas, que é dever deles fazer isso. A gente acha que é só dever do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do Paul Weicher, do reverendo Aletze. Mas escutem só. Desculpa, Aletze. Mas todos eles vão morrer. Isso é uma certeza. Todos eles um dia vão para a sepultura. Graças a Deus. Então, quando Judas fala aos chamados, ele está dizendo no plural. Então, isso é obrigação de cada um de nós. É dever de cada um de nós batalharmos pela fé. Não cabe só à autoridade, mas a cada um de vocês. Isso está incumbido para mim, está incumbido para você, a batalhar pela fé. Então, vamos tirar essa visão de deixar tudo nas costas de pastores e presbíteros e vamos nós começar a marchar, como a música diz, a batalhar por essa fé. Isso é dever de cada um de nós. O segundo aspecto se encontra aí no verso 3. Judas diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. É bom notarmos que Judas, ele tinha uma intenção de escrever acerca da salvação, como ele diz, assim como Pedro, assim como Paulo escreveu. Mas, antes dos tempos eternos, Deus já havia decretado que, na verdade, ele escreveria uma carta de exortação, uma carta de encorajamento para o povo de Deus, uma carta de encorajamento para nós. E o encorajamento que ele nos dá é de batalharmos de uma vez por todas pela fé. Só que a gente vai ter que entender primeiro o que é essa fé. Qual que é essa fé que Judas está falando? De que fé Judas fala? Essa fé que Judas fala não é a da fé que representa a sua confiança em Deus. Não é aquela fé subjetiva que varia de pessoa. Quer ver? Vou dar uns exemplos. Por exemplo, existe uma fé iniciante, propício de quem está começando a caminhada cristã. Existe aquela fé mais madura, né? Propício de quem medita muito na palavra e já está um pouco de tempo na igreja. Não são todos, mas a maioria. E também aquela fé um pouco mais mistiçada, ou seja, a pessoa crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, mas infelizmente ela tem algumas práticas que vão contra a Escritura. Não é essa fé que Judas está falando. Judas está falando de uma fé que é comum para todos nós. E essa fé que Judas está falando é da sã doutrina. É da palavra de Deus. É desse conjunto de verdades e ensinamentos que formam a palavra de Deus, que formam a doutrina, a forma de nós crermos nele.
É dessa fé que Judas está tratando. A sã doutrina. A sã doutrina bíblica. E qual que é a forma de batalhar por essa fé? Como é que nós fazemos? De que maneira a gente batalha por essa fé? Judas responde com uma palavrinha. Observe aí, ó. Judas fala assim, ó, exortando-vos a batalhardes diligentemente. O significado dessa palavra aqui quer dizer agir com zelo, cuidado, cautela. É porque nós temos o costume de, quando vamos defender a nossa doutrina, nós sermos muito ignorantes. Tratamos as pessoas com ignorância. Quando vamos, a gente deixa com que a ira nos domine. E aquela conversa boa que você teria com opiniões diversas sobre Deus, acaba se transformando em contendas, em brigas, discussões, às vezes discussões que não têm fim, e acaba perdendo toda a essência do que estava sendo apresentado. Então, a gente batalha pela fé com cuidado, com zelo. Mas há uma outra questão. Como é que a gente vai ter esse cuidado? Como é que a gente tem o cuidado com o que vai sair da nossa boca quando estamos falando sobre essa doutrina? Como nós teremos esse cuidado? Nós teremos esse cuidado se nós meditarmos dia e noite na palavra de Deus. É o único modo de nós termos cuidado e zelo pela palavra. Me explica uma coisa. Um soldado, ele vai para a guerra sem uma causa? O soldado, ele vai para uma guerra sem um motivo para lutar? Sem saber o porquê está lutando? O soldado vai para a guerra porque ele tem um motivo para lutar. Ele não vai lá, hoje eu acordei e quero guerrear. Não é assim, há um motivo por que ele está ali. Há um propósito por que ele está ali. Então como que você vai defender a sã doutrina com cuidado? Se você nem sequer ao menos abre a sua Bíblia. Se nem ao menos você medita nela dia e noite. Se você estuda ela. Não estou dizendo para você ser um teólogo. Mas pelo menos o básico você tem que ter. O básico você tem que aprender, o básico você tem que estudar para poder, assim então, falar sobre essa doutrina para as outras pessoas. Falar com zelo e com cuidado. A Bíblia ela não foi feita para ficar aberta na sua estante no Salmo 23. É para ser meditada, é para ser lida, para ser praticada. É para isso que a palavra de Deus está aqui. Para nos ensinar. Então, a forma de batalhar pela fé é sendo diligente, é sabendo o que você está falando, é agindo com cuidado, sempre agindo com zelo, entendeu? É meditando na Escritura para saber o que falar. É assim que você batalha pela fé. Na minha opinião, o Espírito Santo usa aquela pessoa que medita de noite na sua palavra. Como é que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que nem sequer sabe recitar o primeiro verso do Salmo 91? É um pouco complicado, entendeu? É algo muito difícil. Um outro aspecto aqui na carta de Judas é o seguinte. Se você acompanhar aí comigo, ele fala, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Você percebe que ele dá muita ênfase, de uma vez por todas confiadas aos santos. O que Judas está querendo falar com isso? Para ser mais objetivo, Judas está querendo dizer o seguinte, tudo que está aqui é o que tinha para ser dito. Tudo que tinha para ser dito já foi escrito. Tudo que tinha que ser falado já está aqui. Então eu acho muito engraçado certas pessoas que vão recorrer aos seus líderes buscando novas revelações.
buscando uma nova palavra, mostrando que a palavra de Cristo não tem valor nenhum mais. Que a palavra de Cristo não é mais suficiente. Não é mais suficiente ao ponto dessas pessoas recorrerem aos seus líderes para poder então receber novas revelações. Tudo que tinha para ser dito está escrito aqui. Essas palavras eram o que Deus queria nos dizer. Então vamos nos manter aqui. Não vamos procurar novas revelações, novas palavras. Vamos nos manter nessa daqui. Até porque não há mais espaço para acréscimos nem retirada. A palavra de Deus é isso daqui. Essa é a nossa revelação. Cada folha aqui, essa é a revelação de Deus. Não há mais motivo para você buscar novas revelações. Vamos nos manter aqui, ó. Até porque, certa vez, Jesus Cristo disse que tudo nesse mundo passaria, mas a sua palavra permaneceria para sempre. A palavra de Cristo é suficiente. Não há necessidade de você recorrer a mais nada. Amém? O verso 4, Judas diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Há dois problemas aqui que estavam acontecendo nessa igreja e que serve para nós. A primeira coisa era a graça de Deus sendo transformada em libertinagem. Ali havia homens que eram contrários à lei, estavam usando a graça como um pressuposto para poder fazer o que eles quisessem e bem entendessem. Como pressuposto para dizer que a graça nos dá total liberdade. Quando na verdade nós sabemos que isso não é verdade. Que na verdade a graça de Deus nos dá um livre acesso ao Senhor. Ela nos dá um livre acesso a Deus. Não tem mais necessidade de sacerdote. Nós temos livre acesso com Deus. Essa é a graça de Deus. Podemos dialogarmos com Deus. Podemos orar para Ele constantemente. Não há mais necessidade. E uma outra coisa é o seguinte, ele fala também sobre a negação de Jesus, sobre a negação da soberania de Jesus Cristo. Esse outro aspecto aqui, que é o para a gente finalizar a doutrina, o outro problema dessa igreja era a negação da soberania de Cristo. Era a negação do seu senhorio. Eles diziam que tinham Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mas, infelizmente, negavam Jesus Cristo como o seu rei, como o seu soberano, como o governador das suas vidas. Eles negavam a soberania de Jesus Cristo. E na igreja de hoje, irmãos, isso acontece com muita frequência. Isso acontece com muita frequência. Você quer ver uma coisa? Nós calvinistas, o alicerce da doutrina reformada é a soberania de Deus. Mas é só vir adversidades, provações, tribulações que é só sermos atribulados que os questionamentos começam. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que ele tem? Por que eu não tenho? Começam os questionamentos. Igual o povo de Israel fazia. A mesma coisinha. Nessa hora a soberania de Deus vai para o espaço. E só abre espaço para murmuração. E nada mais.
Mas aí Paulo vem com 2 pés no peito, linguagem informal que a gente usa, né? E diz que, por acaso, o que foi formado pode dizer ao que formou, porque me fizestes assim? A palavra, o porquê, é a palavra errada que você está usando. A palavra correta é: eu compreendo, Senhor. Seja feita a tua vontade. Essa é a palavra correta de se usar. Não o porquê. Deus, Ele é dono da nossa vida. Ele governa tudo. Ele governa todos. Como eu disse no começo, Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Tudo que existe aqui pertence a Ele. Tanto o justo como o ímpio terá o juízo. Tudo nessa terra pertence a Ele. Ele governa as nossas vidas. Ele é o nosso Deus soberano. Então, entenda isso. Quando as adversidades, as atribulações os assolarem, não pergunte o porquê. Simplesmente diga: seja feita a tua vontade. Amém? Meus amados, quantos minutos eu tenho aí? Não, tá brincando. Tá bom. Eu não vou. Tá. Eu não vou deixar vocês muito cansativos. Eu sei que eu tô falando demais. Mas Mas esse será o último tópico que eu vou tratar. Tá bom? Deixa eu mudar a imagem aqui. Tá aí. Ó, essa imagem aqui eu peguei do site do Paulo Júnior. Não sei porque que eu falei isso, mas tá bom. Meus amados, a gente vai tratar o último aspecto falando sobre a reforma na vida pessoal. Ó, muitas pessoas... Na verdade, o Misael, no começo da música, ele falou algo que ele não poderia ter falado, que eu ia falar agora, mas não tem problema, vou falar de outra forma. Ó, muitas pessoas atestam que o avivamento na reforma deu-se quando Martinho Lutero pregou as 95 teses. Mas eu quero ser mais profundo e dizer que o avivamento começou quando, à luz de velas, Martinho Lutero leu Romanos capítulo 1, versículo 17, porque o justo viverá por fé. Para mim, ali começou o avivamento, no ato ordinário de Deus. Atos que passam imperceptíveis, atos que passam discretamente. Uma pessoa avivada, ela tem o desejo de, sempre que vê um desvio da palavra de Deus, lutar para que se mantenha puro o que nos foi confiado. Uma pessoa avivada, ela tem esse desejo. Ela quer fazer isso. A minha pergunta para vocês é: qual é o culto que você tem oferecido a Deus? Qual é o culto? Qual é o culto que você tem oferecido a Ele? De tudo aquilo que eu falei, você faz aquilo? Essa é a pergunta. Você tem oferecido um culto a Deus? Porque é daquela maneira que você conserva, que você se torna diferente diante de outros irmãos que fazem totalmente o contrário. Qual é o culto que você tem oferecido a Deus? Essa pergunta aí, só você pode responder. Só você. Você tem dado seu melhor sacrifício? Tem sido as primícias que você tem dado? Ou você tem dado a sobra como fez Caim? Você tem lutado pela doutrina? Pela doutrina que você tanto prega e defende, você tem lutado por ela? Ou você se acomodou? A reforma trouxe novamente a centralidade das Escrituras.
Como a Letícia disse aqui, muitos homens deram suas vidas por causa disso aqui. Muitos homens deram suas vidas por causa disso aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque de tudo aquilo que eu falei, se você não fizer uma reforma na sua vida, nada daquilo vai adiantar. Porque a reforma começa primeiro em você. A reforma começa primeiro em você. A pergunta é, você é reformado? Você realmente é reformado? Ou você só frequenta a igreja reformada? Eu estou dizendo isso porque muitas das vezes nós nos acomodamos, nós nos conformamos com a palavra de Deus sendo deturpada. A gente acha que Jesus Cristo só foi vendido aqui na Escritura. Mas hoje, nos dias de hoje, Jesus Cristo continua sendo vendido. Assim como foi na história. Ele continua sendo vendido da mesma maneira. Você está acomodado? Você está conformado com isso? Nós devemos caminhar, porque há muitas pessoas, há muitos eleitos ainda, que precisam ser despertados pela palavra de Deus. Então temos que estar em constante meditação na palavra para que possamos proclamar o evangelho da salvação. Olha só, nós somos a próxima geração. Por isso devemos procurar andar em santidade todo dia. Não é só nos momentos que são propícios, são todos os dias em santidade. Renunciando à carne e pregando incansavelmente o verdadeiro evangelho. A verdadeira sã doutrina. Como eu disse, todos os nossos líderes hoje, um dia eles vão para a sepultura. E isso vai ficar para nós fazer. Vai ser dever de cada um de nós. Eu sei que muitos valores têm sido mudados na igreja. Eu sei disso. Mas Paulo disse que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos a próxima geração. Então, para finalizar, vamos terminar então, né? Eu ainda tenho... Espero que não esteja passando do horário, porque até eu sou rígido com o horário. Para finalizar, quero dizer para vocês: combata um bom combate. Guarde a tua fé e continue batalhando. Porque a nossa carreira aqui não acabou. Ela só está começando. Amém? Antes de terminar, eu só quero fazer um pequeno link aqui. Eu peguei todos os temas até agora e elaborei um texto para que a gente entendesse, para a gente percebesse como a harmonia desses 4 temas foram extraordinárias. Vou ler para vocês. Isso nos remete ao que nos foi ensinado, que Deus também usa atos ordinários como para gerar um avivamento, como nosso irmão Misael pregou, mas que isso vem de uma vida de devoção, como nosso reverendo Francisco nos incentivou, acompanhado da convicção que somente a Escritura é nossa única regra de fé e prática, como nosso querido reverendo Alédio nos encorajou, e que toda vez que percebermos que estamos desviando desses fundamentos, a gente se recorde que a igreja reformada está sempre se reformando.
Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a qual Ele me deu. É só a minha segunda pregação na igreja presbiteriana. Então eu agradeço a colaboração de todos vocês aí. Espero que Deus tenha falado aos seus corações, que a palavra tenha sido edificante para cada um de vocês. Agradeço muito, muito ao Senhor pela oportunidade que Ele me concedeu. Espero que venham mais e que a cada dia Ele me ajude a melhorar cada vez mais. Amém? A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.